o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a zafira, o carbúnculo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungida, e te estabeleci, e estavas no monte santo de Deus. Andavas entre pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Amém, irmãos? Pode conhecer. Para chegar até nesse versículo, irmãos, onde acabamos de ler, a gente tem que voltar desde o início, desde a criação do mundo, na qual, quando a gente vai ler a Bíblia, começa pelo Gênesis, quando Deus começa a criar. A palavra no livro de Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e depois a terra. No versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Mas tudo que Deus cria, tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus coloca na nossa vida, tudo que Deus nos prepara é perfeito. Não é nada destruído. Mas no versículo 2 de Gênesis fala que a terra era sem forma e vazia. Para entender o que era sem forma e vazia, no livro do versículo 1 para o versículo 2, a gente vê um espaço de tempo, na qual quando Jesus começa a criar, ele cria os céus. O apóstolo Paulo vem falando que tem um homem que no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que não era lícitos aos homens contar. Então o apóstolo Paulo descreve que existem 3 céus, que Deus criou 3 céus. Deus cria 3 céus e uma terra. E Deus sozinho, ele começa a criar os anjos, os querubins, os serafins. E começa a criar todos esses anjos. Cada anjo tinha a sua forma, cada um tinha a sua obrigação, o seu dever lá no céu. E eles adoravam a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E Deus começa a criar, e Ele cria um ser divino, um ser na qual a gente lemos aqui, que tinha a sua formosura, era belo, esplendor, inteligente, e Ele cria Lúcifer. Lúcifer, muitas vezes a pessoa fala de Lúcifer, mas ele às vezes se arrepia, tem medo, mas Lúcifer, na luz da palavra, vem dizendo de um anjo de luz, um anjo que resplandece a luz. Por que ele resplandecia a luz? Porque é onde a gente leu aqui, quando Deus criou Lúcifer, ele colocou 9 tipos de pedras no corpo dele, que foi onde a gente leu aqui: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a zafira, o carbúnculo e a esmeralda. Deus colocou 9 pedras preciosas no corpo de Lúcifer. E por onde Lúcifer passava, resplandecia a luz. Deus também fala, a palavra vem dizendo que ele também coloca o louvor dentro de Lúcifer, que era o dom da adoração, o dom do louvor, coloca os instrumentos dentro dele. Creio eu que por onde Lúcifer passava, havia música no céu. Então agora neste momento há os anjos cantando e Lúcifer com a sua adoração, o seu movimento do seu corpo, fazia música dentro do céu, lá em cima no céu. E Jesus dá um presente para ele dá a chave da terra para ele. Lúcifer, agora ele pode vir para a terra, passear sobre a terra. Deus também dá para ele 1/3 da parte dos anjos. Quando Deus dá uma parte do 1/3 dos anjos para ele, ele começa a ensaiar esses anjos. Ele começa a reger, ele começa a fazer um coral desses anjos. Deus lá no trono sentado, ele começa a observar. E quando ele está em cima e Lúcifer aqui embaixo, quando ele termina de reger, ele sobe até a presença de Deus e começa a adorar ele. E começa a adorar em espírito. Porque a palavra em João vem dizendo que aqueles que adorarão em espírito e em verdade. É por isso que eles adoravam em espírito. E Deus sentia a presença, Deus sentia o mover, se alegrava. O céu era uma festa, era uma maravilha. Até que um dia esse anjo começou com o seu brilho, ele começa a se achar. Ele começa a ver que por onde ele chegava, ele chamava atenção, porque a Bíblia diz que até Deus fala da formosura dele. Deus elogia ele porque ele era perfeito, porque ele era bonito, porque ele tinha dons e encantava. Grande era este ser que Deus criou. Esse era um dos maiores seres até o momento.
E quando ele começa a ter a iniquidade dentro do seu coração, começa a se achar pelo aquilo que Deus tinha dado sobre a mão dele, sobre o poder que Deus tinha concedido para ele, ele olha de baixo, aqui da terra, olha para o céu e vê Deus sentado no seu trono. Deus também tinha essas 9 pedras, só que Deus tinha 3 pedras a mais ainda do que ele. Deus tinha 12 pedras, tinha essas 9 e tinha 3 a mais do que ele. E ele começa a invejar, ele começa a querer ter essas pedras que Deus tinha, que ele é onipotente, a onipresença e a onisciência de Deus. E quando ele vê as 12 pedras no peito de Deus, ele fala, eu quero ter o que ele tem, porque se ele me fez e eu estou achando, eu sou o cara aqui na terra, todos acham que eu sou tudo isso, então eu quero as 3 pedras que faltam, eu quero ter no meu peito também, eu quero ser igual a ele. Aí no livro de Isaías vem dizendo, dizias no seu coração, eu subirei até o céu, acima das estrelas de Deus, e levantarei, eu exaltarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. A palavra vem dizendo que ele quer ser igual a Deus, mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus, ele não dá a sua glória para ninguém. É por isso que ele não deu a sua glória para Lúcifer. Ele não dá e nem divide. Por isso que muitas vezes vemos pessoas que se acham demais, prega demais, canta demais. Ele quer a glória para ele. Quando a pessoa começa a ter a glória para ele, Deus não habita mais dentro da pessoa. Porque ela acha que ela é suficiente demais, não precisa mais de Deus. Mas a gente tem que ter a graça, a gente tem que ter o temor de Deus, para que Deus continue nos usando, que Deus continua falando através dos nossos corações. E quando ele vê as 12 pedras, ele quer, e no livro de Isaías fala que ele ia subir. Ele só pensou que ele ia subir. Lá em cima, Deus se coloca dos pés em cima do trono. Fala, quem é semelhante a mim? Não há ninguém semelhante a mim. Nesse momento, Deus cria o arcanjo Miguel, porque a palavra Miguel, na tradução, vem dizendo que quem é semelhante a Deus. Aleluia. O nome Miguel significa quem é semelhante a Deus. Quando o diabo estava falando aqui, Lúcifer falando que ia ser semelhante a ele, ele fala, quem é semelhante a mim? Há uma guerra travada no céu, anjos degladiando, anjos lutando um com o outro. Aí a palavra vem dizendo que a cauda do dragão cai lá do céu na terra. E essa cauda era Lúcifer, junto com os seus anjos caídos. Há uma destruição na terra. Aquilo que Deus tinha construído de belo, com a queda de Lúcifer se destruiu. Destruiu a terra. Agora a terra é sem forma. Agora a terra é vazia. O Espírito do Santo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, porque houve uma inundação com a queda de Lúcifer. O cientista vem dizendo que há um meteoro que caiu na terra, que destruiu, que houve isso e aquilo, mas era a queda de Lúcifer quando caiu na terra. Deus aprisionou ele aqui. Deus sentado no seu trono, o céu por um minuto fica em silêncio, porque um anjo se rebelou contra Deus, um anjo que era querido, um anjo que tinha o poder da adoração. Deus vai e arranca as 9 pedras do peito dele, Deus arranca o dom que ele tinha dado para Lúcifer, e agora Lúcifer está aqui aprisionado. E a terra sem forma, assim, vazia, toda destruída. E Deus agora toma uma atitude. Ele começa a recriar, a reconstruir a terra. Aí quando ele vem reconstruir a terra, a primeira palavra que ele fala é haja luz. Porque a terra vivia em trevas, estava tudo escuro, negro. E Deus dá a luz para a terra. Deus começa a fazer a separação da terra, das águas, dos pássaros. Deus começa a fazer a separação de tudo. E quando Deus começa a criar, Ele cria as nuvens, cria as estrelas, cria os pássaros, cria os peixes das águas, cria as árvores, os animais que se rastejam. Deus vem criando tudo. Deus cria o sol para iluminar o dia, Deus cria a lua para iluminar a noite, cria as estrelas. Está tudo perfeito, está tudo maravilhoso. Mas Deus começa a sentir falta de algo. Ele começa a sentir falta da adoração que tinha lá no céu. Ele começa a sentir falta daquele louvor que entoava quando Lúcifer cantava, e agora não tem mais. E Deus sentado no seu trono, ele fica pensando no que fazer agora. Penso eu, ele conversando com o Pai, falando, e agora o que a gente vai fazer? E agora como a gente vai fazer? Aquela adoração envolvia, mexia com o céu, mexia com Deus.
E agora Deus toma a decisão e desce para o Éden. Deus vai lá nas águas, enfia sua mão, crava sua mão no barro, na argila, e senta, pensou ele sentado numa pedra, conversando com Deus, e fala: Deus, eu sei o que eu quero fazer, mas eu não sei como fazer. Eu quero fazer algo, mas eu não sei como. Eu quero criar um homem, mas como que eu começo a criar? Será que eu crio um homem que nem o anjo? Deus fala: não, filho, não cria como um anjo. Eu crio como um leão forte da terra? Não cria como leão. Vai criar como que um tubarão? Não cria como um tubarão. Cria um homem. Sabe como, filho? Lúcifer, o que ele queria da gente? Ele queria ser a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, já que ele não tem isso, eu vou dar para o ser humano. O ser humano vai ser a minha imagem, vai ser a minha semelhança. Cria ele conforme mim, conforme você, filho. E Deus começa a criar, ele vai fazer um homem, faz a cabeça, faz o braço, faz o corpo, as pernas. Mas ali é só um boneco. Ali é só algo vazio. É como se fosse um vaso sem flor. Um vaso que não tem flor, ele não tem conteúdo nenhum, não tem nada, não serve para nada. Era assim aquele homem, aquele boneco. Mas aí Deus vem e cria um homem. Como que ele cria um homem? Ele dá o sopro de vida nas narinas do homem. Quando ele assopra nas narinas do homem, ele dá para o homem o corpo, a alma e o espírito. Ele dá 3 fases para o homem. E ele coloca o homem de pé. E quando ele coloca o homem de pé, ele pega aquilo que ele tinha arrancado de herança do outro. Ele pega as 9 pedras preciosas e coloca em mim, coloca em você. Ele pega o dom do louvor e da adoração e crava dentro da minha alma, dentro da sua alma. É por isso que o inimigo muitas vezes não quer que a gente adora, não quer que a gente louva, não quer que a gente busca, não quer que a gente exalta, porque ele sabe que quando a gente adora e exalta, Deus fica de pé no trono. Deus, ele adora a adoração, ele adora o louvor mexe com o céu, mexe com o coração de Deus. E quando estamos adorando a ele, o diabo fica incomodado, porque é aquilo que ele fazia, é aquilo que ele tinha de precioso. Agora ele não tem mais, quem tem é eu e você. É por isso que às vezes, em vez dele tocar na nossa vida, ele toca na nossa família. Ele tenta bater a gente tocando na nossa família, tenta tocar naquilo que é mais precioso, é a família. É por isso que hoje em dia tem tanta separação de casais. Por quê? Porque ele tocando na família destrói tudo. Ele destrói o pai, a mãe, destrói o filho, destrói a esposa. Ele destrói tudo. E destruindo uma casa não tem mais paz, não tem mais harmonia, não tem mais alegria. É por isso que ele quer destruir. Mas hoje, em nome de Jesus, eu creio que Deus está estabelecendo algo na nossa vida. Creio que Deus está nos guardando, nos cobrindo com o teu sangue, debaixo das tuas asas. Aquilo que Deus nos deu, pode ter certeza, irmão, que vamos levar junto com nós para a glória. Vamos levar para a eternidade no dia do arrebatamento. O inimigo, ele não pode ter perdão, porque ele pecou num corpo, irmão, que estava em espírito. É por isso que Deus não deu uma alma, não deu um corpo físico. Porque se você tem derramamento de sangue, se Jesus derramou o sangue dele lá na cruz do pecado, foi para perdoar a minha vida e a tua. Por isso que a gente tem perdão. A gente tem que se arrepender do nosso pecado, como já foi falado. Se humilhar a Deus, buscar a Deus. Quanto mais a gente se humilha e busca, mais a gente se aproxima de Deus. E que hoje nós possamos, irmãos, se humilhar, buscar, adorar, render graças a Ele, louvor a Ele, que Ele está lá no céu, de pé, olhando para a minha vida e para a tua, para te dar a tua vitória, para te dar tudo aquilo que você precisa, para te dar um abraço, para te dar um conchego, irmãos. E assim eu agradeço a oportunidade, que essas palavras ficam cravadas no coração dos irmãos. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade, nas palmas do Senhor.